Como aprender idiomas melhor e mais rápido? Essa pergunta tem me acompanhado nesses 24 anos de profissão e hoje eu vou contar para você um passo a passo de como você pode fazer isso para atingir a sua meta ou o seu sonho de ser fluente em um idioma. Eu sou Rogério Barbosa, poliglota, fundador da Roger Det Idiomas e psicopedagogo. E eu estou aqui para compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Roger that. Se você ainda não nos acompanha, inscreva-se no canal e clique para ativar as notificações. Assim você vai receber essa e mais dicas sobre idiomas. Então, sem mais delongas, vamos para o passo número 1. Muito simples, e ele vem da neurociência. Faça mais aquilo que você quer fazer melhor. Parece muito simples e é realmente isso. Eu vou colocar aqui na tela para vocês 4 habilidades que são muito comuns quando a gente fala de línguas. Falar, escutar, escrever e ler. Então, quando você tem que melhorar uma ou mais dessas habilidades, você precisa se concentrar em fazer mais isso que você quer melhorar. Eu vou dar 2 exemplos de situações aqui e queria que você mentalizasse a sua resposta. Quais dessas habilidades você precisa melhorar nessas situações? A situação número 1 é a seguinte. Vamos imaginar que você vai ter uma reunião de trabalho daqui a um mês. E essa reunião vai ter pessoas de várias partes do mundo. Você vai precisar entender essas pessoas e também vai precisar se comunicar com elas. Você vai ter que fazer uma mini apresentação. Quais habilidades você vai precisar melhorar nesse período? Lembrando, né? Escrever, ler, ouvir e falar. Dá um minutinho para você pensar. Se você respondeu ouvir e falar, tá certo. Então você precisa exercitar isso. Você precisa ouvir mais. E hoje, com os recursos da internet, está muito fácil, né? E você precisa também pôr para fora, você precisa falar para que as pessoas possam te entender lá e você ficar tranquilo, não ficar nervoso, não ter aquele apagão na hora de você se apresentar. Mais uma situação. Você foi convidado para dar uma entrevista para um podcast, um canal de podcast. Quais habilidades ou qual habilidade você acha que você vai ter que melhorar? Já pensou? É isso mesmo. Novamente, a escuta e a fala. Você vai ter que entender quando a pessoa te perguntar e vai saber responder. Você tem que estar preparado para responder as perguntas. Até, se for o caso, pedir um script para o seu interlocutor. Quais vão ser as perguntas que a pessoa vai fazer? Assim você se prepara, treina, exercita na sua casa e vai chegar lá e vai ter mais sucesso. Passo número 2. Aumente o seu vocabulário. Hoje, com os recursos da internet, você tem acesso a uma infinidade de conteúdo. Vídeos no YouTube, você tem podcasts, música, os canais de streaming com séries, com filmes, desenhos animados, enfim. Material para você ler também. E é importante você entender que todo esse vocabulário que você precisa, ele está disponível, mas você precisa poder fazer uma seleção disso. Talvez um profissional possa te ajudar nesse momento. Por quê? Quando você pensa em assistir uma série, por exemplo, vai ser muito útil. Você vai ouvir, o seu cérebro ele vai registrar aqueles sons que você está ouvindo. Eventualmente você vai pescar ali uma palavrinha ou outra, se for uma língua muito diferentona, algo que você tem pouquíssimo conhecimento ou nenhum, quem sabe. Mas aí você vai fazer o seguinte, a dica matadora é essa. Você vai escolher um conteúdo que você consiga acompanhar e entender entre 60% e 80%. Vou ser mais claro. Vamos supor que você está assistindo uma série e não entendeu absolutamente nada. Seria eu hoje assistindo uma série em russo. Não falo uma palavra de russo. Não vou entender absolutamente nada. Essa série não vai servir ainda para mim. Ela vai causar mais problema do que vai resolver a minha situação. Então, eu vou procurar alguma coisa mais simples. Algum material bem básico. As letrinhas do alfabeto.
os números, as cores, porque esse material tem um recurso visual e eu consigo acompanhar por associação com o português. Pô, eu estou entendendo o que eles estão falando, acho que eu peguei a ideia. Com o tempo, você vai pegando materiais mais complexos, vai subindo a régua, o nível vai aumentando e o seu conhecimento vai aumentando também. Uma coisa que é bacana de você fazer sem muita moderação é música. Ouça muita música, se possível, com a letra. Procure músicas que as pessoas cantem com palavras. Evite música clássica, porque não vai resolver o seu problema, né? Ela vai trazer um bem-estar para o espírito, mas não vai resolver na questão do idioma. E você, só de acompanhar a letra, ouvindo a música, você já vai registrando sons, mesmo que você não entenda o que a letra esteja dizendo. E volta naqueles materiais que eu falei. Desenho animado é muito bom, material para criança também pode ser muito bom, principalmente numa língua que você não conhece absolutamente nada. Vamos para o passo número 3. O passo número 3 é uma fusão entre o passo 1 e o passo 2. Então você precisa exercitar, receber e produzir. Receber e produzir. Todo o conteúdo que você estiver recebendo nas redes sociais, notícias, filmes, séries, música, podcast, leitura, tudo, você precisa exercitar, você precisa produzir. E como é que você produz língua? Você produz falando ou escrevendo. Você tem que se comunicar com alguém. Faça um texto, se comunique, fale com o seu teacher, com a sua maestra, com o seu professor, dependendo da língua que você está estudando. Você manda um áudio, você usa aquele conteúdo. Assim, você exercita e recebe. Recebeu através da escuta e da leitura, produziu através da escrita e da fala. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso é tão importante. Agora, vamos para o passo número 4. Seja constante. Vale mais você dar um passinho por dia, tentando atingir aquela sua meta de longo prazo, aquele seu sonho de longo prazo, do que você correr tudo hoje e durante uma semana você não fazer mais nada. Por que isso acontece? Tem um negócio chamado curva de esquecimento. Se você nunca ouviu falar, procura aí no Google que você vai entender. Funciona mais ou menos assim. Há muitos anos um cara fez um estudo e ele percebeu que um conteúdo novo que você vê hoje, o seu cérebro, isso já vem da neurociência também, ele vai fazer, toda noite quando você for dormir, ele vai fazer uma limpeza. E você vai perder uma parte de tudo que você viu durante o dia. De coisas pouco importantes, como o que você estava vestindo ontem, ou qual foi a quantidade de manteiga que você passou no pão. Você não precisa lembrar dessas coisas. Só que você também acaba perdendo coisas importantes, notícias, informações. Dependendo do grau de importância que aquilo tiver para você, você pode eventualmente perder também. E nas línguas não é diferente. Palavras novas, expressões que você não usa, você acaba perdendo. A dica então é essa: um passinho por dia significa você rever o material que você estudou hoje, que você viu, por exemplo, com o seu professor, a sua professora. Amanhã novamente. As primeiras 24 horas são essenciais. Então, em 24 horas, garanta que você possa ver novamente aquele conteúdo. Aquela palavra, aquelas expressões, aqueles sons, aquela gramática, enfim, qualquer coisa. Depois de uns 2 dias, dá uma olhadinha de novo para o seu cérebro lembrar daquilo. Depois você pode ir espaçando isso um pouco mais. Pode deixar para 4 dias, 1 semana, depois desse dia 2 semanas, e aí você volta naquele conteúdo, porque aí sim você garante que você está fortalecendo essas memórias no seu cérebro. E não apenas deixando para aquela aula número 1, quando você viu aquele assunto e achou que você já tinha aprendido. Essa dica é importantíssima, isso é da neurociência, isso precisa estar na sua rotina. Então, vamos para o passo número 5. Use os recursos que você tem.
Além de tudo que tem disponível hoje na internet, você possivelmente está seguindo um curso de idiomas e tem um material, um livro para você acompanhar nas suas aulas, um livro para você fazer com atividades fora de aula, links da internet para você fazer atividades extra. E esse material é muito rico, porque ele está focado naquilo que você viu na sua aula. Então a dica é muito simples. Use esse material, além de tudo que você tiver disponível na internet, para revisar aquele assunto que você viu na sua aula. Aquelas 24 horas que eu falei no passo anterior, a curva do esquecimento, lembra? Eu já esqueceu. Então, reveja esse material, faça algumas atividades, mande um áudio para o seu professor, para a sua professora, com aquele conteúdo que você quer aprender. E quando você esgotar isso, vai adiante. Continue explorando o seu material. Você não precisa ficar esperando a velocidade do livro ou a velocidade da sua aula. Faça a velocidade do seu curso como você quiser. Você já consolidou aquele assunto que você estava vendo na aula anterior, agora você pode dar sequência e você vai perceber que ao longo do tempo vai ficando cada vez mais simples de você entender os novos assuntos que virão no seu livro, o seu material. Então você já estuda aquilo, faz atividades daquilo, manda uma mensagem para o seu professor, manda um áudio, usando aquele conteúdo, mostrando que você já absorveu aquilo e vai em frente. E na próxima aula, o seu professor não precisa retomar daquele assunto, ele pode dar sequência e pegar assuntos que vêm mais à frente. E assim você acelera o seu curso e está sempre em movimento. Isso é importantíssimo. Então agora eu vou deixar uma dica que tem a ver com tudo isso que a gente falou. Quando você se matricula num curso de idiomas ou em qualquer outro curso, você precisa ter uma meta. Você quer ter uma meta, não fuja das metas. Você pode ter essa meta, por exemplo, pensando em uma viagem que você quer fazer, uma entrevista de trabalho, ou pode ser uma coisa muito mais pessoal. Eu quero assistir filmes sem legenda, eu quero entender as letras das músicas da banda que eu gosto. Pode ser. Pode ser uma ascensão profissional, o que for. Tenha essa meta sempre em mente. Ela vai te dar o norte, ela vai te mostrar onde você quer chegar. Agora, essa meta não pode ser muito grande, porque senão a nossa cabeça ela entra em parafuso, ela fica meio preguiçosa, pensando assim, é muito difícil. Se a sua meta, por exemplo, é ser fluente nesse idioma que você está exercitando, ela é uma meta muito grandiosa. Eu quero ser fluente. O que é ser fluente? Eu tenho que dominar todos os aspectos da língua, conhecer milhões de palavras, eu tenho que saber os sons, a pronúncia, a escrita. É uma coisa muito grande e isso pode causar problemas aqui. Então, quebra essa meta. Coloca ela, tudo bem, não tem problema, coloca lá. Quero ser fluente. Vai quebrando. Para eu atingir a fluência, eu preciso dar aqueles passinhos que eu comentei anteriormente. Então, passinho de hoje. Essa semana aqui eu vou aprender a me apresentar nessa língua. Depois de 3, 4 dias eu já posso até pegar um outro. Agora, aquela lá eu já estou revisando. Eu quero aprender a pedir uma comida num restaurante e entender o que está escrito no menu. Já é uma pequena meta. Essas pequenas metas vão se somando e vão te levar ao grande objetivo, que é tudo aquilo que eu falei antes. Ser fluente, passar numa entrevista de emprego, entender as músicas que você gosta, assistir o filme sem legenda e assim por diante, ok? Passo número 6. Esse passo é um passo importantíssimo para quem quer criar hábitos saudáveis. Quem tem dificuldade de estabelecer hábitos, rotina, vai se valer desse recurso, assim como o pessoal da equipe aqui que já está fazendo isso e está tendo um resultado fantástico. O nome desse passo, em inglês, é Habit Stacking. Funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você esteja com dificuldade para criar o hábito de exercitar o idioma que você quer aprender ou qualquer outra coisa que você quiser aprender. Você precisa
criar o hábito, colocar isso na sua rotina. E por algum motivo, a sua cabeça está te sabotando. É chato, é cansativo, eu não tenho tempo, eu estou com sono. Não está dando certo. E assim você não vai atingir o seu objetivo. Não adianta, não tem mágica. Você precisa exercitar, como eu falei lá no passo número 1, exercitar mais aquilo que você quer melhorar. Não tem outro jeito. Esse habit stacking funciona mais ou menos assim. Se você tem essa dificuldade, pega um hábito que você já tem estabelecido. Você já deve ter uma série de hábitos. Ir para a academia, tomar banho em determinado horário, tomar o seu café da manhã de uma determinada forma, num determinado local, certo horário. Qualquer hábito que você tiver, usa esse hábito que você tem e coloca esse novo hábito que você quer criar junto, ou um pouquinho antes ou logo depois desse hábito. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um pessoal aqui da equipe que vai para a academia bem cedinho, todos os dias fazer um treino físico, fazer o workout, ou correr, ou os dois. Uma loucura. 6h30 da manhã a pessoa já está lá na academia malhando. Quando a pessoa termina, e isso já está estabelecido, esse hábito a pessoa faz ali todo santo dia. Quando a pessoa termina o treino, suado, cansado, ofegante, ele pega o celular e ele me manda uma mensagem todos os dias, exercitando alguma coisa do inglês, no caso dessa pessoa, que ele viu no dia anterior, pode ser uma notícia que ele leu, pode ser um artigo que ele leu, pode ser um podcast que ele ouviu, ou alguma coisa dentro da área técnica de fotografia, filmagem, qualquer tipo de coisa é interessante, ou alguma coisa que aconteceu com ele no dia anterior, ou que vai acontecer nos próximos dias, ele vai compartilhar aquilo comigo. Ele está criando o hábito de exercitar o inglês todos os dias. E eu ouço as mensagens e respondo essas mensagens todos os dias também. São mensagens curtas, 1 minuto, 2, não custa nada. E aí ele está criando um hábito baseado no outro, o outro está servindo de apoio. Isso pode servir para você antes ou logo após qualquer hábito que você tenha já estabelecido. E, mais interessante ainda, se for num horário do dia que a sua cabeça está boa, está fresca, não está cansado, não está com sono, aproveita e exercita aquela língua e aquelas habilidades que você precisa melhorar, se apoiando num outro hábito. Essa dica é incrível, você não vai se arrepender. Último passo antes da gente encerrar esse vídeo, se você tiver condições, contrate um profissional competente. Por quê? Esse profissional vai segurar na tua mão e vai te dar todas as dicas que você precisa, assim como essas dicas que eu dei aqui hoje, para que você possa traçar um caminho seguro, com a pronúncia correta, com as frases corretas, sabendo que o que você está falando está de acordo com o que as pessoas vão aceitar quando elas ouvirem o que você estiver dizendo. E assim você não perde tempo e não se machuca no caminho, você faz o seu exercício físico da forma correta, não faz? Então, fale a língua da forma correta também. O que eu quero é ver você em outro nível. Grande abraço e até o próximo vídeo.